Vasco venceu a primeira na Sul-Americana e adivinha, teve gol do Verratti de cabeça. Verratti e a bola aérea se entendem até de olhos fechados. Verratti, o pirata implacável da colina, faz mais um. Em São Januário, o Vasco enfrentou o Puerto Cabello, da Venezuela, e sabia exatamente quem procurar. Na primeira chance, o Verratti parou no Luiz Romero. A chance do Vasco na bola tocada, desviou o goleiro, chega tirando Tony. Em outro cruzamento, a bola não achou o Verratti, mas o Coutinho estava lá. Cruzamento, segunda trave, no toque de cabeça, a bola toca no travessão. Na chegada do Coutinho, o goleiro Romero ainda se esticou. O Luiz Romero pegou a primeira, pegou a segunda, mas da terceira não ia passar, não. O Verratti fez a alegria da torcida. Do Vasco, Verratti, de cabeça, uma finalização certeira. Terceiro gol dele na Sul-Americana, para se tornar o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do Vasco. No segundo tempo, o Coutinho estava querendo demais. Tentou de longe, de falta, de dentro da grande área, de dentro da pequena área. O goleiro Romero vai se virando para fazer milagres. Mas o Romero não deixou, não. Gol mesmo só do Verratti. Para reforçar a relação bonita com a bola aérea e garantir a primeira vitória do Vasco na Sul-Americana. Aqui, o Vasco venceu em Porto Cabedelo por 1-0, um jogo duríssimo. Teve vaia da torcida lá em São Januário. Tem um monte de assunto para falar sobre isso. A reportagem é do Flávio Vinick. Fala, Flavinho. A Cruz de Malta estava lá, tremulando na arquibancada de São Januário. A torcida fazia festa no estádio em uma competição internacional depois de 6 anos. Para o pressionado Fábio Carilli, o jogo tinha cara de decisão. Mas era só a segunda rodada da Copa Sul-Americana. O frágil Porto Cabedelo percebeu logo que o perigo vinha pelo alto com o nome de Pablo Verratti. O zagueiro Lemos também assustou em uma jogada aérea, mostrando que esse era o melhor caminho para o Vasco. Carilli não sabia se ficava sentado ou em pé na beira do campo. O Vasco tentou acionar o Verratti por baixo dessa vez e o argentino quase completou o cruzamento. Calado, Carilli devia ser o mais angustiado em São Januário. O Vasco passou a criar uma chance atrás da outra, geralmente com Verratti e Coutinho. Até que no acréscimo, Verratti mais uma vez fez a diferença. Chegou a 44 gols pelo clube, passou o cano e se tornou o segundo maior artilheiro estrangeiro do Vasco, atrás apenas do uruguaio Vila Doniga, com 83. Repare que o Carilli é discreto na comemoração, mas ele ganha um abraço do solidário Verratti. Ele é um treinador que trabalha muito. Falei recém, eu amo a torcida do Vasco, mas a torcida tem que entender que se a gente não está unido, tanto fora como dentro da cancha, as coisas não vão dar certo. É muito difícil. O começo do segundo tempo é marcado por um duelo à parte. Coutinho contra o goleiro do Porto Cabedelo. O craque tenta em cobrança de falta. Para no Romero, mas dá sinais de evolução. Sim, tem me sentido cada vez melhor. O time tem se entrosado aos poucos. Hoje, como você falou, tive algumas chances. Infelizmente a bola não entrou. Saí um pouco frustrado por conta disso. O problema foi que na reta final, o Vasco parou de atacar. E ainda precisou que o Léo Jardim se virasse para evitar o empate do modesto time da Venezuela. O time não vai conseguir ter a bola, controlar o jogo todo e o goleiro, eu trabalho para isso, para poder ajudar o time quando o time precisa. Da beira do campo, Carilli voltou a ser atacado pela torcida, apesar do resultado positivo. Eu não vou negar que é a primeira vez que eu passo por isso, de vencer uma partida e a gente ser vaiado. Realmente é algo que eu não consigo entender, mas como eu falei, a gente não controla o externo. O que a gente pode controlar é o que a gente faz, é o que a gente faz no nosso dia a dia. A gente sabe que aqui no Brasil é assim,
torcedor nos cobra, eles vêm ao estádio, mas eles também nos apoiam. Carille até correu após o apito final para não ouvir as vaias e xingamentos dos torcedores. A vitória por 1-0 não impediu que a torcida pedisse em coro a demissão do treinador. O Vasco precisa muito do torcedor. O Vasco, né? Então eu vejo que quando me xingam ou xingam algum atleta, isso passa para o campo e a gente começa a acelerar e não está ajudando em nada. Que a noite seja lembrada pela festa da torcida vascaína em São Januário e o abraço que o ainda mais pressionado Fábio Carille ganhou do artilheiro Verratti. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Em competição como Libertadores ou Sul-Americana, tem que vencer. Ah, jogou mal, jogou bem, não deu show. Não tem isso, gente, não tem isso. A gente já encontra hoje uma tecnologia, comunicação e tudo. Os caras, quando vêm aqui visitar a nossa casa para enfrentar os times brasileiros, já sabem como a gente joga, já vem na nossa mania. Então não vem achar que todo mundo vai dar show, não vai dar. O importante é vencer. Dito isso, Lucas Pedrosa, você vai falar bem ou vai falar mal do Vasco da Gama? Depois eu quero levantar uma questão com os dois em relação ao Carille. Sim. Você trouxe a informação que esse e o próximo jogo contra o Sport seriam fundamentais para entender o futuro do Carille no Vasco. O primeiro passo já foi, venceu, só que a torcida vaiou. Perfeito. Mas o Verratti fez o gol e abraçou o Carille. Tamo confuso. Pedrosa, gostou do Vasco, Pedrosa? Vamos lá, Fernanda. Eu concordo plenamente com a sua primeira afirmação quando você fala sobre jogos de Copa Sul-Americana e de Copa Libertadores. Tem que vencer, porque o Vasco hoje é o líder do grupo, tem 4 pontos. Lógico que o Lanús ainda vai jogar contra o Melgar. Se eu não me engano, é hoje que acontece essa partida, mas o Vasco venceu. Convenceu? Talvez não. Mas vamos olhar o cenário de forma geral. O Vasco conseguiu 22 finalizações, 10 no gol, o que significa que o Vasco acertou o alvo 10 vezes. E o goleiro deles, vocês acompanharam a partida, fez uma baita de uma partida. Destaque. Então, assim, o primeiro tempo do Vasco, na minha visão, foi um bom primeiro tempo. O Vasco conseguiu triangular, teve uma chance com o Coutinho, que o goleiro começou a defender, fez uma defesa, bateu na trave. Teve essa chance aí, uma boa enfiada do Tietê, que o Verratti acabou desperdiçando. O Vasco produziu para poder fazer 2-3 no primeiro tempo. E eu acho que o primeiro tempo do Vasco foi o primeiro tempo que se esperava diante de um adversário muito fraco, que é o Porto Cabedelo. Ok, no segundo tempo, e aí o Verratti, depois a gente vai falar a parte do Verratti, ele vai lá, faz um gol que é um negócio absurdo, que ele é o inventor de gols, que ele inventa aquele gol, porque assim, ele dá 2 passos para trás para cabecear, é um absurdo, poucas pessoas no mundo do futebol já foram capazes disso, eu nunca vi, são raríssimas. Cristiano Ronaldo, talvez um Pelé da vida, que mesmo pequeno era um absurdo. O fundamento cabeçada é um negócio assustador. Jardel, que era muito bom também, e ele consegue colocar o Vasco na frente naquele momento. No segundo tempo, o Vasco se desestabilizou. E se desestabilizou porque perdeu o controle do jogo que teve no primeiro tempo. O Puerto Cabedelo não fez nenhum tipo de finalização perigosa ao Vasco da Gama no primeiro tempo. O Léo Jardim praticamente não apareceu. E no segundo tempo, o Puerto Cabedelo começou a dar umas chegadas, a bater um pouquinho mais, que fizeram o Vasco se desestabilizar dentro da partida. Então o Vasco começou a perder meio campo, o Tietê, que estava fazendo uma grande partida, cansou um pouquinho, que é natural porque ele está voltando de lesão. O Vasco começou a errar bastante, mesmo assim, mesmo errando no meio campo e mesmo perdendo o controle do jogo, olha quantas oportunidades que a gente está colocando aí na tela. O Coutinho perdeu 2 gols no segundo tempo e obviamente tem a ver também com as defesas do goleiro, esse aí é um deles, mas ele também teve uma que ele dominou no peito e bateu. O que eu quero dizer com isso? O Vasco jogou bem, Fernanda? No primeiro tempo, sim. No segundo tempo, acho que foi uma equipe muito desorganizada, que baixou as suas linhas, que não conseguiu ser dominante contra o Puerto Cabedelo em casa e que poderia ter saído com um empate. Ok, mas o Puerto Cabedelo também não ameaçou. O Puerto Cabedelo não finalizou a gol do Vasco de forma perigosa. O ponto para mim é a postura que o Vasco teve no final do segundo tempo de retrair. De retrair por quê? Porque de novo, hein? De novo. Retrair porque perdeu o controle. E o que se torna? O jogo perigoso. O ponto é, o Vasco poderia ter saído de São Januário com 4-0. E com 4-0 no placar, será que alguém vaiaria? Será? Não sei, hein? Não sei. Você acha, Vene, que alguém vaiaria? Eu queria que você falasse o que aconteceu ontem. A gente mostrou no VT, no final do jogo, era Carille do Caju, Carille não sei o quê, fora Carille. A torcida do Vasco deu a sua voz, onde tem que dar,
que é aqui na sua casa, na sua arquibancada, deu a sua opinião. Sem agressão, sem brigaiada, sem nada. A torcida do Vasco falou assim pro presidente Pedrinho e para todo mundo: nós não queremos o Carille. Esse é um ponto. O outro ponto foi gol do Vasco. Vamos analisar esse gol daqui a pouco. Sim. Aí este homem sai correndo para abraçar quem, Vene Casagrande? O Carille. O Carille. Ou seja, o Verratti é um cara líder. Ele mostra, ele acena assim: Vene Casagrande, nós, jogadores, estamos ao lado do Carille. E aí, Vene Casagrande, queria que você falasse também sobre a declaração do Carille, Vene. Vamos lá, Fernandinha. Obviamente que quando o Verratti ele toma essa decisão, ele mostra para o torcedor que o grupo está com o Carille. E não foi só nesse momento que a gente pôde perceber isso. Após o jogo, a gente pôde ver a entrevista do Léo Jardim dando apoio ao Carille, entrevista do próprio Verratti dando apoio ao Carille, entrevista também do Coutinho, ou seja, jogadores que são líderes atualmente do atual elenco vascaíno. Eu sempre defendo aqui que o torcedor, onde ele pode protestar? É no estádio. Eu sou contra protesto, porta de CT, a gente já debateu isso aqui em vários momentos. Então é no estádio, dentro do limite, obviamente, eles podem fazer o que eles bem entenderem. Se eu concordo ou não, eu não sou sommelier de torcedor, não vou ficar aqui criticando o torcedor. Agora, o meu ponto é o seguinte: na entrevista coletiva, eu acho que o Fábio Carille ele está indo num caminho totalmente errado. Você bater de frente com a torcida, na minha opinião, é uma receita errada. O que ele fez, Vene? Ele criticou, ele falando que ele não concorda com as vaias, ou seja, ele está indo contra o torcedor. Eu, no lugar dele, eu teria tido uma postura diferente, de dizer que o torcedor ele tem o direito de vaiar, que é onde ele pode vaiar, que a arquibancada, o torcedor pode fazer isso, é o desejo do torcedor, é a vontade do torcedor, ele respeita e vai buscar melhorar a equipe para poder agradar o torcedor. Eu acho que só tem um treinador que a gente consegue perceber, que consegue falar a linguagem da torcida, que é o Renato Gaúcho, que na última entrevista coletiva ele criticou as vaias ao Martinelli e ninguém falou sobre isso, porque ele sabe falar a linguagem do torcedor e, sobretudo, ele está num lugar que ele é considerado extremamente ídolo. O Carille não. Ele já chegou com uma certa desconfiança do torcedor, não é a primeira vez que ele foi vaiado, então eu, no lugar dele, eu não teria tido a postura que ele teve. Sim. Agora, o torcedor ele tem total direito de vaiar. Se ele não gosta do treinador, ele tem esse direito. Vene, você concorda? Eu não concordo com a vaia ainda no primeiro tempo. Eu não teria tido essa postura se eu fosse um torcedor em São Januário. Mas, repito, não estou aqui para administrar ninguém, para ser sommelier de ninguém. O torcedor tem que fazer o que bem entender dentro do limite. Eu acho o seguinte, Vene, vocês sabem que eu sou muito contra a vaia durante o jogo. Mas como diz você sempre, eu não sou sommelier de torcida. Eu também não sou. Eu não acho inteligente estar com um jogador desempenhando e vaiar ele e o jogo está acontecendo. Isso atrapalha. Atrapalha. Mas a questão do Vasco, por ser o treinador, é um pouco diferente. Ficou sabido, todos os torcedores sabiam. Gente, essas duas são provas de fogo do treinador com a permanência dele. O torcedor que comprou o ingresso e tem o direito de dizer, ele contou para todo mundo o que eles acham. Não queremos esse treinador. O torcedor tem esse direito de dizer. E isso ficou muito nítido, todo mundo escutou. Inclusive o presidente, inclusive quem decide, todo mundo está sabendo o que a torcida quer. E aí, quem é que decide, como decide Lucas Pedrosa? O povo vai votar aqui também. Você concorda com as vaias da torcida do Vasco pro técnico Fábio Carille? Eu dei minha opinião, eu não gosto de vaia não, mas nesse caso eu achei justo, porque eles deram a opinião deles. Sim, o time está mal, 72%, não, o time está melhorando, 27%. Lucas Pedrosa! E aí, meu amigo, o que faz? Olha que situação difícil. Fernanda, ninguém vaia se ter resposta dentro de campo. A vaia só acontece porque o campo não está respondendo. Então o torcedor ele tem todo o direito de se manifestar. Agora, se você for falar em termos práticos, e talvez seja isso que o Vene trouxe aqui, mas que o Carille tenha falado na coletiva, ajuda? Não ajuda. Não. É por isso que eu sou contra. Vaiar no primeiro tempo, eu sou contra. Vaiar quando o jogo está ocorrendo, o treinador, o jogador, porque isso passa para o campo. Isso não é uma opinião minha. Conversa com qualquer atleta de alto nível. Qualquer um. Série B, Série C, Série D, qualquer atleta que pratique outro esporte de alto nível. Se você for vaiado enquanto você está ali no seu ofício, isso te atrapalha? É óbvio que atrapalha. Então assim, eu sou totalmente a favor de se manifestar após o jogo. Venceu? Não gostou?
vaia, faz o que você quiser, como a torcida fez ontem. Mas dentro do jogo, e repito, amigo, você pode fazer o que você quiser, é só a minha opinião, tá? Dentro do jogo, eu acho que atrapalha a equipe. A equipe que precisa ali da confiança da arquibancada, que é uma marca do Vasco da Gama historicamente, quando é vaiado, e quando vai o treinador, porque fala assim, pô, você tá aqui. Aí imagina tem a torcida aqui no SBT e tá te vaiando. Eu e Vene, a gente vai ficar assim, peraí, tem alguma coisa errada. O programa tá errado, ou a gente tá fazendo alguma coisa errada, porque nós somos um grupo. Se o meu comandante, que eu confio, tá sendo vaiado na nossa apresentação aqui, é porque a gente tá mal dentro de campo também. E isso passa pra dentro do campo. Então, assim, o Carille começou a ser vaiado com 30 minutos de primeiro tempo. Não por esse jogo, mas talvez por tudo do acúmulo que estava acontecendo. A atitude do Verratti me faz balançar. No sentido do seguinte, beleza, pelo que apresenta em campo, o Carille merece continuar à frente do Vasco? Eu acho que não, Fernando. Eu acho que o Carille poderia fazer o Vasco jogar melhor nesse sentido. Agora, vamos colocar na balança? O capitão, o melhor jogador e o goleiro, que é um baita de um goleiro, saíram em defesa do treinador. Em entrevista e dentro de campo. Esse momento agora é o momento que, claramente, se a torcida deu o recado para dentro de campo que eles querem que o Carille saia, os jogadores falaram assim, peraí, gente, não é bem assim. A gente precisa do técnico, a gente confia no técnico. E qual é o recado da diretoria para o seu grupo de jogadores? Porque nós não entramos em campo. O torcedor não entra em campo. Quem entra em campo para resolver a situação são os atletas. Qual é o recado que a diretoria passa para esses atletas que saíram em defesa publicamente do técnico? Se a diretoria chega hoje e fala assim, Carille, tchau. Olha só, posso dar mais uma opinião? Pode, eu acho que, vai falar do meu eu acho que fogão daqui a independentemente do que o torcedor deseja e pensa e como faz no estádio, eu acho que a diretoria ela tem que ter convicção no trabalho. Ela não pode tomar uma decisão porque o torcedor está simplesmente pedindo nas arquibancadas. Se o Pedrinho e o diretor Marcelo Santana entendem que o momento é melhor manter o Carille, no entendimento deles, eles têm que manter o Carille. Não é porque a torcida está pedindo. Então é muito fácil você ser gestor de um clube. Ah, o que a torcida pede você vai fazer? Não. Eles têm que analisar o dia a dia. E outro ponto também que eu quero trazer. Eu acho que está faltando um pouco de autoanálise ao Fábio Carille. Porque eu vi a entrevista dele de pré-jogo, ele falando sobre o empate lá fora de casa, quando o time fez 3-1 e levou o empate no finalzinho, ele ressaltando os 3 gols. Nós somos líderes nesse momento por conta dos 3 gols. Ou seja, então ele, na cabeça dele, ele acha que ele fez um bom trabalho fora de casa. E não fez. Embora não tenha sido um baita jogo do Vasco da Gama, mas eles abriram 3-1 e tomaram um gol no finalzinho de cabeça de um elenco que é extremamente baixo, como o Pedrosa trouxe aqui na véspera do jogo. Então falta também um pouquinho de autoanálise ao Fábio Carille ou até mesmo humildade, de ele entender que, de fato, ele não está fazendo um grande trabalho. E é por isso que ele está sendo vaiado. Só que não é por conta das vaias que a diretoria tem que demitir o Carille. Exato. E só para finalizar, trazendo informação, a informação que eu tive hoje de manhã é que ele segue para o jogo contra o Sport no próximo sábado e vai ser um jogo decisivo também. Vai ser, Pedro? Vai ser um jogo decisivo. Porque essa era a expectativa antes, né? Sem dúvida alguma. Vai ser um jogo decisivo. O ponto é, repito, eu faço essa reflexão com o torcedor. Se o grupo de jogadores está apoiando o técnico, por mais que a gente saiba que o Vasco não está jogando a bola que poderia jogar, cara, trocar de técnico não é algo simples. Não é. Não é algo simples. A metodologia de trabalho muda, a metodologia de preparação física muda. E, ó, quem tá no mercado? O Dorival Júnior, desculpa, gente, vamos acordar pra vida? O Dorival Júnior acabou de sair da seleção brasileira. Assumir o Vasco é praticamente uma utopia. O Tite, acho muito difícil. O Renato Gaúcho já tinha negado. Então, assim, quem vai sobrando? Quem é que vai sobrando? É o Diniz? É um técnico estrangeiro? Ah, vamos tirar o Carille. E vem quem? Vem quem? Tem que acordar um pouquinho. Gente, em cima não é da tão sua simples informação, só para assim. finalizar o assunto Vasco, parece que o Carille tem prazo de validade. Porque todo jogo... Mas todo jogo... Ah, não, esse jogo aqui vai ser... É isso aí, Venê. Não é se ele vai Isso ser é demitido, ruim, é né? quando ele vai ser demitido. Isso é ruim demais. Isso é ruim. pressão tá Mas muito aí é que é o grande. ponto que o Venê falou. Tem convicção no trabalho? Acredita? O grupo acredita? Porque assim, cobrar técnico, Fernanda, é muito fácil também, É tá? verdade. Mas quem perde gol não é o Carille. E o Vasco perdeu gol pra caramba ontem. Não pode tirar a responsabilidade do grupo de jogadores. Porque, repito, se fosse 4-0 como deveria ter sido, quem ia estar vaiando o Carille?